Senhor presidente, eu gostaria de pedir uns minutinhos para uma fala aqui. Nós tivemos nesse final de semana, e isso ficou em polvorosa na nossa cidade, não só no meio político, mas em todos, uma preocupação se estabeleceu entre a população sobre a intervenção na Santa Casa de Pirapora, que hoje está gerindo a saúde em Poços de Caldas. Eu gostaria que se me permitisse fazer algumas considerações sobre o caso, porque a população espera o nosso posicionamento sobre isso. Vereador, eu vou permitir, porque, de fato, acho que a população está esperando uma resposta desta casa também nesse sentido. Então, o senhor está autorizado a poder falar alguns minutos referente ao caso, e depois, se algum vereador quiser falar sobre também, né, como eu vou abrir aqui para o vereador Flavinho, fica à vontade também. Senhor presidente, antes de mais nada, é importante a gente deixar bem registrado e bem claro que, em momento algum, farei qualquer tipo de acusação, citarei nomes, mas essa casa já bradou várias vezes, já encaminhou pedido de informações, já nas suas falas, diversos vereadores, já falou sobre esse convênio firmado com a Santa Casa de Pirapora para a saúde em Poços de Caldas. Eu, pessoalmente, já conversei com algumas pessoas da administração, acredito que outros vereadores também tenham conversado com outros secretários, e infelizmente, ou felizmente, a gente não torce para que nada esteja errado, né, porque quem perde com isso é a nossa população, mas infelizmente, na minha visão, na minha humilde visão, existem algumas irregularidades, e a resposta que a gente recebe normalmente é que está tudo ok, foi tudo visto pelos departamentos, tudo visto pelos agentes de controladoria, foram vistos pela Procuradoria do município, e isso é uma coisa que preocupa principalmente onde tem através da Prefeitura de Salto de Pirapora, e aqui vai meu respeito ao prefeito de Salto de Pirapora, inclusive do meu partido, que fez essa intervenção e está tentando, de alguma forma, distribuindo notas e vídeos, acalmar toda a população, o que é normal, porque eu tenho certeza que ele fez isso para o bem da população de Salto de Pirapora. Importante a gente dizer, senhor presidente, que algumas coisas nos preocupam quando tentam nos tranquilizar quanto ao convênio. Bom lembrar que o convênio de Salto do Pirapora foi fechado com a Prefeitura de Poços de Caldas através de uma dispensa de licitação ou inexigibilidade, sem fazer nenhum chamamento público, sem consulta em outras entidades, órgãos e empresas que poderiam prestar esse serviço para Poços de Caldas. E quando se faz uma intervenção, quando saiu o decreto de intervenção e depois, posteriormente, a própria, aqui em Poços começou a rodar justificativas, isso me chamou atenção. Como que nós podemos dizer que essa intervenção não vai afetar o contrato de Poços de Caldas? É lógico que vai. Nós temos que lembrar que alguns termos aqui do decreto, ele fala o seguinte: considerando que acima dos interesses de pessoas e grupos particulares se encontram os direitos inalienáveis à saúde das pessoas e o interesse supremo da população, a garantia de preservação desses direitos sob perigo iminente nos termos do artigo 5º da Constituição Federal. Considerando as denúncias de deficiência das ações e serviços da Santa Casa de Salto Pirapora e a situação gravosa e calamitosa representada, com prejuízo no atendimento hospitalar, com grave risco para a própria preservação da vida humana. Considerando que o Instituto de Direito Público da Requisição, na modalidade da intervenção, é o meio adequado para o Poder Executivo Municipal atender situação de perigo iminente, que comprometa a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. Eu estou pulando alguns tópicos, tá, presidente, mas depois, se alguém quiser, eu passo os documentos. Considerando que os diversos questionamentos realizados pelo Ministério Público, que não foram sequer respondidos pela referida entidade, o que pode ocasionar na instauração do inquérito civil e possível ação civil pública por parte da promotoria daquele município, né, daquele estado. Importante eu destacar, senhor presidente, que nós temos aqui 5 termos circunstanciados de denúncia ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que inclusive julgou o convênio lá da Santa Casa de Salto Pirapora com a Prefeitura de Salto Pirapora irregular. Ele não fala, aliás, ele fala que o emprego do dinheiro foi correto, porém ele julga irregular o convênio da Prefeitura com a Santa Casa, anulando o presente convênio que existe lá. Considerando que o município de
Considerando as ausências de médicos plantonistas na especialidade de ginecologia, obstetrícia, bem como a presença de médicos com as especialidades de pediatria e clínica médica, bem como em plantões de fundo, médicos com especialidade de cirurgia geral, ora pois, nós estamos aqui falando exatamente de uma parte do serviço que é prestado em Poços de Caldas. Na própria Santa Casa, faltam médicos e essa é uma das questões da intervenção. Considerando que o município de Salto Pirapora, não sendo omisso com o bom manejo do dinheiro público, encaminhou diversos ofícios, autuações, notificações, bem como diversos e-mails, nos quais nunca houve resposta satisfatória, nem qualquer resolução dos problemas graves externados e comprovados na Santa Casa de Salto Pirapora. Nós temos que ficar preocupados, senhor presidente. Esses são os termos do decreto. Ainda posso continuar aqui. Considerando que é cristalino que a desorganização na aplicação dos recursos públicos levou a Santa Casa de Salto Pirapora a acumular passivo elevado, utilizando indevidamente as verbas públicas recebidas pela União, Estado e município, cujo montante das dívidas vem se avolumando e a ausência de prestação de contas de maneira correta. Nós estamos falando de recurso federal, estadual, que foram utilizados a princípio, pelo que se vê aqui, de forma indevida e que não foram prestadas contas. Considerando que a má gestão perpetrada pela situação atual existente na atividade de saúde se configuraria com a dificuldade de manutenção do serviço assistência médico-hospitalar em funcionamento na sua redução, interrupção ou mesmo cessação, o que levaria a situação ao caos, com a possibilidade de iminente colapso e perigo público concreto de deficiência ou paralisação parcial ou completa do atendimento hospitalar da população, o que invariavelmente ocorre em razão de desequilíbrio econômico-financeiro. O artigo 4º, ele fala que a mesa regedora, o provedor, o presidente, o superintendente, a diretoria executiva e ou administrativa e ou médica, o gestor, o administrador e eventuais outros representantes ou órgãos de gestão, conselhos de administração e fiscal, entre outros, ou aconselhamento da Santa Casa de Salto de Pirapora, mas não se limitando a tais, ficam afastados e desabilitados de suas funções e ou poderes em relação ao hospital e serviço de saúde na cidade de Salto Pirapora, a partir da publicação desse decreto, e aí continua. Nós estamos falando que toda a diretoria foi afastada, e se isso não é para preocupar. Parágrafo 3º, em decorrência do presente decreto, ficam todos os integrantes da atual diretoria executiva ou administrativa, mas não se limitando a tais, afastados das atividades de direção de instituição e os profissionais ou empresas contratados pelo fim. Fica vedado qualquer transação de ativos financeiros, mas não se limitando a tais, como vendas, compras, empréstimos, financiamentos, aplicações, pagamentos, transferências e saques. Nós estamos falando de pagamentos. Esse dinheiro que entra aqui, até onde eu saiba, ele cai na conta da Santa Casa de Pirapora, da associação de lá. Então, como é que vão ser pagos os compromissos assumidos por essa organização? Lembrando, senhor presidente, aí eu já começo, desculpa, com algumas preocupações, que eu acabei de receber uma informação, preciso averiguar se é verdade, que infelizmente o pagamento dos funcionários contratados pela Associação Salto Pirapora não foi efetuado. Alguns servidores entrando em contato, pois não receberam o pagamento. Parágrafo único. Fica vedado ainda mais, não se limitando, a retirada de livros contábeis e fiscais, bem como todos os documentos pertinentes. Isso daqui seria alguma coisa óbvia se nós não tivéssemos... Deixa eu até pegar aqui, senhor presidente. Que seria óbvio que é logo, você não pode tirar o livro fiscal de dentro da empresa, mas... se não fosse esse item, esse inciso 9, determinar a imediata busca e apreensão de livros contábeis e fiscais, bem como todos os documentos pertinentes existentes na entidade. A presidente, ora nomeada, poderá requisitar força policial para garantir a segurança pública após a ocupação administrativa, bem como fica autorizado a contratar segurança privada para garantir a segurança interna das instalações de Santa Casa de Salto Pirapora durante a vigência da presente intervenção. Pois bem, senhor presidente, esse daqui é o decreto que eu já, inclusive, já falo aqui de um convênio, que não é esse daqui, é um passado, que foi notificado pelo Ministério Público. Então, se um decreto com essas prerrogativas não for para a população de Poços de Caldas, de um convênio de 64 milhões
Diga-se de passagem, informações ainda oficiosas dão conta de um possível aditivo de 30 milhões de reais. Nós estamos falando que, se isso acontecer, vai para 100 milhões de reais, ou seja, 1/4 do orçamento da saúde em Poços de Caldas. Então, se isso não for para nós ficarmos preocupados, senhor presidente, eu não sei mais o que é para ficar preocupado. Dentro disso, senhores vereadores, esse daqui, ó, esse é o contrato da Santa Casa de Salto do Pirapora. Esse é o contrato apresentado por convênio, sem licitações, sem chamamento público, sem, até a princípio, que não foi enviado para essa casa, nenhuma consulta externa para qualquer um outro. Mas eu quero tranquilizar os senhores. Esse daqui é o convênio. O que se importa nesse convênio, é lógico, convênio como um todo, porque existem protocolos, existem fluxos. Mas o convênio está limitado a essas 4 páginas. Esse é o convênio que nós assinamos, não, a administração assinou, de 64 milhões de reais. Mas, poxa, por que nós temos tudo isso? A minha humilde avaliação, senhor presidente, é a seguinte: não vou falar encher linguiça, mas complementaram aqui, eles pecaram por excesso. Colocaram aqui todos os fluxos e protocolos já estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Eu acho que isso daqui não precisa, né? Se nós temos apenas 4 folhas que determinam o convênio, eu acho que não tem necessidade nenhuma de se acrescentar aí o que já é visto. Dentro do convênio, senhor presidente, apesar de ter uma partezinha lá no fundo, que uma parte desse... vou começar pelo começo. A coisa que mais me preocupa é que no convênio não diz, entretanto, na resposta que eu recebi da própria Secretaria de Saúde, sobre o convênio de Salto de Pirapora, ele fala aqui, eu perguntei quais são os serviços referidos, o contrato já foram utilizados. Ele fala, o convênio 007-2023, firmado entre a Prefeitura de Poços de Caldas e a Associação de Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora, prevê a cogestão. Senhor presidente, na minha humilde avaliação, cogestão dentro da saúde pública, não sei nas outras áreas, não posso afirmar, acredito que também, mas dentro da saúde pública, cogestão existe entre os entes federados, município, estado e União. Isso pode. Agora, em hipótese nenhuma, a prerrogativa, o direito e principalmente o dever de gerir a saúde pública de um município, ele pode ser colocado em igualdade de situação, e é isso que cogestão quer dizer, em igualdade de situação com uma associação, mesmo que seja filantrópica. Quem gere é o serviço público. Nós não podemos transferir ou dividir a gestão de um serviço público. E isso nos preocupa bastante, porque quem que está mandando na secretaria? Quais são as definições? Quem é que está fazendo? Muitos servidores dizem que é a Santa Casa de Salto Pirapora que está determinando e encaminhando todas as definições. E já que existem todos os protocolos, eu não duvido mais nada. Também, quando a gente diz aquela preocupação, senhor presidente, eu fico muito preocupado com a vinda do secretário de Saúde da última vez aqui, quando eu questionei, eu acho que foi na apresentação do quadrimestral, quando eu questionei da preocupação com esse contrato, pelo histórico que nós já tivemos no passado do Instituto Solos. Me preocupei e perguntei se todos os setores da prefeitura foram consultados, e ele disse que sim. Perguntei, fico muito feliz dos agentes de controladoria terem ficado sabendo, da controladoria, da procuradoria. Senhor presidente, os agentes de controladoria ficaram sabendo pelo jornal. Senhor presidente, a controladoria do município, isso são informações que é lógico que eu vou precisar confirmar e não sei se as pessoas vão querer confirmar isso. A controladoria do município ficou sabendo pelo jornal. Isso daqui, a procuradoria do município, juntamente com, são 2 advogadas, as quais eu tenho maior respeito, admiração pela competência e comprometimento, ela não emitiu nenhum parecer sobre isso tudo aqui. Ela emitiu um parecer genérico, pelo menos o que chegou para mim, genérico sobre a possibilidade de instituições, do poder público, contratar OSCs e OCIPs. Foi isso que ela emitiu. Nós não emitimos, ela não emitiu até a prova em contrário, o parecer sobre tudo isso que está acontecendo. Pasme ainda, senhor presidente. Dentro daqui, o que está escrito dentro desse convênio, o que está ocorrendo na cidade de Poços de Caldas, 10% não está previsto nesse convênio. E aí eu vou dar algumas
alguns apontamentos. Vereador, se você puder ir só para concluindo, vou correr porque aqui, o presidente. vereador Silvio também quer fazer uma consideração sobre essa questão. Peraí, senhor presidente. É que é muito documento, eu tenho que... Nós temos aqui dentro do convênio falando o seguinte: a Santa Casa de Misericórdia de Salto Pirapora, na condição de contrapartida, deverá realizar nos estabelecimentos de saúde da rede pública do município, nesse caso o nosso município, onde atuar a manutenção preventiva e corretiva, entre parênteses, pequeno porte, predial, hidráulica e elétrica, zelando assim pelo bom funcionamento e desempenho dos equipamentos. Aí vem a resposta da Secretaria de Saúde. Eu pedi a previsão de obras, ou de reparos, né, porque aqui está falando de pequeno porte. UPA, R$620 mil. Hospital Margarita Morales, R$877 mil. Hospital da Zona Leste, R$563 mil. Policlínica Central, R$594 mil. Policlínica Sul, R$20 mil. SAMU, R$158 mil. Centro da Saúde da Mulher, R$300 mil. UBS Regional Leste, R$85 mil. A Sul, R$85 mil. E o Centro de Especialidades Odontológicas, R$73.500. Até onde eu entenda, nós não podemos falar que isso são reparos necessários e principalmente de pequeno porte. Ou então, o nosso dinheiro perdeu uma quantidade zero aí que eu não estou entendendo mais nada. Outra coisa que preocupa, senhor presidente, é que vem aqui no convênio exatamente os profissionais que devem ser contratados. Quais são os profissionais que esse convênio vai disponibilizar à prefeitura. E quando a Secretaria de Saúde ela me manda, e aí vem, vereadora Luzia, exatamente aquele ponto que a senhora reclamou agora, que eu tinha dito a semana passada, sobre a propaganda pessoal do senhor secretário, nas redes dele ou de outros, eu não sei, eu não vi em canais oficiais, mas onde o nome da secretaria não é Secretaria Municipal de Saúde mais, é Secretaria, o nome do secretário. Aí nós vimos aqui, em Salto Pirapora, eu vou falar só uma que me chamou muita atenção. A contratação de um jornalista. Primeiro, isso não está previsto. Isso aqui é a resposta da própria secretaria. Isso aqui não está previsto no contrato. E por que você tem que ter um jornalista para apresentar serviços médicos e acessórios de saúde? Sinceramente, eu não entendo. Pasme, senhor presidente. Estou chegando no final, tá, presidente? Não, sim, é que o vereador Silvio também solicitou. Tá. O vereador Flavinho, o vereordDinei, é que nós estamos aqui uma questão de ordem, ou você quer, depois eu passo a palavra para você, ou você quer fazer uma consideração sobre a fala dele? Senhor presidente. Flavinho, só uma consideração pequena do vereador Dinei, fica à vontade. É que o assunto aqui é muito sério, estou só justificando a população que está nos acompanhando, quem está aqui no nosso plenário. Foi amplamente divulgado aí essa questão no final de semana. Então, nós estamos fazendo até uma quebra de protocolos aqui, porque hoje nós não temos tribuna. Como nós temos uma sessão solene logo mais, hoje nós não temos, né, o nosso regimento não permite a tribuna. Por isso, nós quebramos o protocolo aqui, a pedido do vereador Flávio, para que a gente pudesse explanar sobre essa questão. Obrigado, presidente. Eu ratifico, né, eu endosso toda a fala do vereador Flavinho. E eu gostaria de convidá-lo, vereador. Eu acho que é motivo para a gente abrir uma CPI. Eu gostaria de contar com seu apoio, porque isso a gente vai ter que investigar. Eu vou falar aqui mais no final. Obrigado. Senhor presidente, pasmem, senhores vereadores, senhoras vereadoras, população que nos acompanha. Pelo menos foi a resposta que deram para mim. Foi a resposta que encaminharam a essa casa, se tornando uma resposta oficial. Nem no contrato e nem na prestação de contas nós sabemos quantos profissionais, qual o valor do salário, qual o valor das consultas. Pelo que eu pude apurar, a princípio, e eu gostaria sim, eu vou olhar com muito mais calma essas prestações, o decreto, tudo isso, porque é como se pagasse um valor cheio para a entidade e ela prestasse serviço. Mas qual serviço? Não tem uma planilha. Não tem uma planilha na prestação de contas. E segundo informações oficiosas, essa foi a única prestação de contas e que também não foi avaliada pela comissão.
Talvez seja por isso que os servidores estão mandando documentos para gente, mandando mensagens para a gente que não receberam, ou talvez pelo decreto, porque fechou a linha de pagamento. Senhor presidente, como eu disse, apesar de ter uma previsão ali que parte do serviço pode ser passado a terceiros com anuência da administração, outro ponto me preocupa demais da conta. Nós tínhamos uma empresa aqui em Poços que prestava serviço de mão de obra para atendimento médico. Então, ela fazia as escalas. Essa empresa, eu vou pedir os documentos dela, mas o que chegou para a gente é que essa empresa teria feito uma rescisão com o município de Poços. Pois bem, é possível uma rescisão, já que tem atendimento, já que existem a vontade de ambas as partes, né? Mas essa empresa hoje é contratada pela Santa Casa de Salto Pirapora. Ela fez uma rescisão com a prefeitura e até que conste em contrário, ela hoje trabalha para a Santa Casa de Pirapora, terceirizando, ou melhor, quarteirizando o atendimento médico. Agora, mais impressionante ainda, senhor presidente, é que no dia 25 de agosto, sai no Diário Oficial do município, um aditivo de, acho que foram R$200 mil, para esse contrato que já tinha terminado com data de fevereiro. E aí, vereadora Luzia, quando a gente conversa dentro da Secretaria de Saúde, e aí tudo isso deve ser comprovado, a gente fica sabendo que, oficialmente, ela começou em junho. Só que, anteriormente, a Santa Casa de Pirapora já estaria trabalhando, volto a falar, já estaria, porque precisa ser comprovado, operando no município de Poços de Caldas. E, coincidentemente, depois do final de vigência de um contrato, nós temos um aditivo da ordem de R$200 mil com data retroativa. Isso é muito simples, erro material existe em qualquer lugar. É só pegar a alimentação do Siconv e falar, não, foi um erro material de publicação, mas a data está correta aqui no sistema de comunicação com o governo. Isso é simples de resolver. Então, a gente vai pedir esse documento. Então, isso aqui eu já falei. Outra coisa, senhor presidente, que também não vejo nenhuma menção aqui no contrato da parte de informática. O que eu sei de bastidores é que foram retirados os sistemas da Soner, que tinha participado de uma licitação. Eu mesmo fui um que queria separar a parte da saúde da Soner, isso consta em ata, quando foi sair o edital da Sony, e infelizmente nós fomos votos vencidos, mas o nosso pessoal da Secretaria de Saúde deixou constado lá que a gente gostaria de separar. Só que não é assim que se faz, a Sony ganhou uma licitação e simplesmente os computadores, até que se prove o contrário, foram apagados e colocados o sistema, que eu não sei qual sistema que é, mas da Santa Casa de Pirapora, que também não está previsto desse contrato. Quem trabalha na TI, e aí os nossos colegas aqui da Câmara podem nos falar, quando você tem um sistema trabalhando para toda a prefeitura como um todo, com sei lá quantos próprios públicos e informações sigilosíssimas, você tem proteção e defesa de ataques hackers contra esse sistema. A partir do momento que você tira os sistemas, sem preocupação nenhuma, porque a informação que eu tenho é que o departamento, o CPD, não tinha conhecimento disso. É lógico que tudo isso nós vamos ter que confirmar. Você deixou uma porta aberta. Você deixou uma porta aberta para a invasão de qualquer hacker, sem proteção nenhuma. E nós temos aí, coincidentemente, uma invasão nos sistemas da Soner, que eu não sei por onde foi o caminho, mas que todos os dados sigilosos dos munícipes de Poços de Caldas estão nas mãos de hacker, que pede R$15 milhões para a empresa Soner para soltar e devolver os dados. Então, isso daí é uma suposição? Pode ser uma suposição, mas os fatos vão ligando. Nós tivemos aí, em 2 semanas, tivemos 4 invasões dentro dos departamentos da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Vai me perdoar, mas na minha concepção, estão procurando alguma coisa, porque os celulares já levaram. Os tablets, se não me engano, já levaram. O que vai procurar dentro da Secretaria da Fazenda e dentro da Medicina?
Alguma coisa estão procurando. São quatro invasões, porque essa noite teve mais uma. 4 invasões. Eu costumo dizer, senhor presidente, que eles descobriram, eles reinventaram a roda. Porque esse aqui é o sonho de qualquer prefeito. Você pegar e terceirizar num contrato guarda-chuva, tudo. Posso fazer tudo. Tudo terceirizado. Tudo terceirizado. Posso comprar mobiliário, eu posso comprar sistema de informática, posso comprar consulta, eu posso fazer obras de grande porte, eu posso... Tudo, vereador Kleber, tudo. É só chamar a Santa Casa de Pirapora e ela resolve o negócio. Só que não está previsto no contrato. E isso daqui é muito grave, porque nós estamos falando de obras que não houve licitação. A Santa Casa de Pirapora coloca lá termo, como é que é? Tomada de preços convênio. Desculpe, eu nunca vi esse termo na legislação. Mas subentende que ela fez uma tomada de preços. E quem fiscaliza isso? Porque a notícia que eu tenho, senhor presidente, é que a Secretaria de Obras, e aqui eu não estou generalizando, não está passando nem perto dessas obras. Justamente porque o comprometimento pode ser muito grande. Finalizou, vereador? Algumas coisas, senhor presidente, também no Hospital da Zona Leste, que por esse tivemos um furdunço lá semana passada, com a retirada de alguns, mas que precisa ser apurada muito mais. Se trata do cadastramento dos leitos, se trata do gerenciamento dos leitos, da baixa dos pacientes, cadastro oficial dos pacientes, principalmente não, e não obstante, os óbitos. As notícias que têm nos chegado não dão conta disso. E está tudo sendo, cada hora um médico, cada hora é uma pessoa, e não existe o fluxo definido para isso. Bom, eu vou terminar aqui, presidente, voltando a falar que isso não é um trabalho de oposição. Até eu tive, assim, várias pessoas da oposição me pedindo para poder trabalhar junto nesse sentido, e eu não quero dar uma cara de oposição por oposição, uma denúncia só por ser oposição. Isso daqui é uma denúncia de quem se preocupa com o dinheiro público, de quem se preocupa principalmente com a saúde da nossa população. Eu quero saber da efetividade dos serviços prestados, eu quero saber do valor honesto, do valor justo e do valor claro dentro dos contratos, para que a gente possa controlar e fiscalizar como nosso dever enquanto vereadores. Você fazer o que você quiser com o seu dinheiro, com o seu nome, com o seu patrimônio, é problema seu. A partir do momento que você pega 1 centavo e investe em qualquer tipo de contrato, isso é problema nosso. E nós estaremos aqui, senhor presidente, para poder fiscalizar. E, infelizmente, eu volto no começo da fala, senhor presidente. Nós pedimos, nós clamamos, as informações que nós temos, simplesmente, é que está tudo certo. Se está tudo certo, eu tenho que cumprir o meu papel enquanto vereador de fiscalizador. Pessoalmente já fizemos, oficialmente pela Câmara nós já fizemos, e agora eu tenho que encaminhar para os órgãos superiores, e a denúncia com esses apontamentos ela já está pronta e será protocolada essa semana junto ao Ministério Público Federal, em se tratando de recursos federais, ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e ao DENASUS, porque é o órgão do Ministério da Saúde que vai poder fazer isso. Senhor presidente, queria só atenção, só mais um minutinho. Eu não iria fazer esse apelo. Eu não iria fazer esse apelo. Só que, entretanto, eu tenho recebido algumas informações lá de Salto do Pirapora, tanto de vereadores da Câmara de Salto do Pirapora, como pessoas ligadas à área de saúde de Salto do Pirapora. Um amigo em comum me mostrou uma mensagem de um outro amigo, quer dizer, um amigo me mostrou uma mensagem de um amigo em comum que dizia o seguinte: fala para o Flavinho não mexer nisso não, que isso daí dá ou cemitério ou cadeia. Eu não queria chegar a esse ponto, mas vários amigos chegaram e falaram que eu deveria deixar registrado, temendo pela minha segurança e da minha família.
É lógico que isso tudo eu já conversei com a minha família. Nós estamos falando de valores exorbitantes. Eu quero deixar aqui registrado que até que se apure tudo isso, é uma das justificativas, com o maior respeito que eu tenho à minha colega vereadora, doutora Regina Cioff, mas é uma das minhas justificativas, enquanto não se apurar tudo isso, do meu voto contrário, que não tem nada a ver aqui, mas é um voto de título de cidadania. Eu não posso, além do assédio moral que foi dito por diversas vezes nessa casa, por diversos vereadores, eu não posso, enquanto não se apurar tudo isso, eu não posso conceder uma homenagem dessa casa, enquanto não se limpar essa história. E torço, senhor presidente, torço para que seja limpa. Eu torço para que esteja tudo correto, eu torço para que a nossa população esteja sendo bem atendida e com os problemas de saúde resolvidos. Mas enquanto a gente não tiver tudo isso resolvido, fica aqui já a minha justificativa. E aí fica do pensamento de cada um dos senhores. Para terminar, senhor presidente, muitos me questionam por que eu não faço parte ou por que eu fui deixado de lado no grupo. Fica aí na imaginação de cada um. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Flavinho. Questão de ordem, vereador Silvio. Obrigado, presidente. Eu ia falar várias coisas que o vereador Flavinho já disse ali, então eu acho que eu falar novamente não tem necessidade. Eu tenho levantado desde o início as questões desse contrato da Salto de Pirapora, da Santa Casa, com o nosso município. Também tenho tido contato com pessoas daquela cidade, vereadores, inclusive tenho uma agenda marcada com o prefeito daquela localidade. E é tantos erros. Eu já disse um dia na tribuna que esse contrato é a cereja do bolo que vem após a CPI. Porque nós estamos vendo um movimento para se votar contrário ao relatório da CPI. E agora nós vemos contrato de 60, na casa de 65 milhões, com aditivos para chegar-se a 100 milhões, sem ter passado por essa casa, sem ter passado por licitação. E eu ouço o vereador falar que nós gastamos muito dinheiro com a empresa auditoria, aqui nessa casa, 319.400. Eu queria deixar gravado agora nos anais, digo mais uma vez, eu quero ver agora algum vereador falar que é fala de vereador de oposição. É um vereador que eu estou vendo nos últimos meses preocupado. Fiz vários pedidos de informações também. Agora eu quero ver. Já disse e vou repetir. O gigante vai cair e o nome de Deus vai ser glorificado. E muitos vão ficar envergonhados. Eu queria deixar ressaltado isso, presidente. Obrigado. Finalizou, vereador Silvio? Finalizou? Então,